Bom dia, meus irmãos, pessoal da internet que nos assistem. Então, eu fui incumbido de conversar com vocês sobre essa segunda parte, que são as instruções dos Espíritos, basicamente desse nosso estudo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Naturalmente que nós estamos falando aqui de caridade. Quem assistiu a palestra anterior, a Estela já deu uma boa introdução sobre esse assunto, né? Mas eu gostaria de começar, e como eu tenho que falar de cada uma das instruções, e aqui estão elas, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Antes eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre esse tópico chamado caridade. Como que nós, eu não estou falando só com os espíritas aqui, mas sobretudo com os cristãos. E eu fiz um levantamento ainda para esse estudo. Eu estou falando o que eu vou falar é praticamente para no mínimo 55% da população global. Nós estamos falando de caridade como as religiões abraâmicas, basicamente cristianismo, judaísmo e o islamismo, vamos colocar dentro, e naturalmente o espiritismo, vem isso. E hoje nós somos pelo menos 55% da população global. Tá? Esse levantamento que eu fiz foi extraído de um livro chamado The World Fact Book, que é produzido pela CIA e está disponível online para quem quiser. Tem vários fatos, inclusive sobre a religião. Uma das coisas bastante interessantes, hoje nós somos a 8ª religião do mundo, nós espiritismos. Estamos na frente do judaísmo, que é a 9ª religião do mundo em número de adeptos. Então, veja que é um fato bastante interessante, trazido de uma fonte oficial. Bom, mas a questão que eu quero trabalhar com vocês, porque nós não podemos esquecer que aonde surgiu a nossa base, e a nossa base é no Velho Testamento. E lá é que nós temos que começar a falar de caridade, porque isso aqui, na realidade, acima de tudo, foi uma plataforma de Jesus para a evolução planetária. E essa plataforma de Jesus para a evolução planetária, que começa há 3.000 anos, tem que estar dizendo a mesma coisa. E às vezes muitas pessoas chegam... Eu já ouvi falar, tinha que abandonar o Velho Testamento não serve para nada, uma coisa ultrapassada. Desde que a gente rasgue o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e jogue fora, eu posso concordar, porque o capítulo 1 é não vim destruir a lei, não é esse? Então a gente não pode pensar, então vamos tentar compreender o que é a caridade dentro desse contexto, para daí a gente seguir uma linha de raciocínio. Então vamos lá. De onde que vem essa história de caridade? Como é que isso funciona? Então, isso aí a gente encontra lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo de 4 a 5. E ele diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, como entendia, porque isso aqui era a lei de todo o judaísmo, e como entendia o judaísmo, que é onde a nossa origem, essa passagem, certo? Se você perguntar para qualquer criança hoje, e hoje eles entendem da mesma maneira que eles entendiam na época de Jesus, e eles entendiam nessa plataforma de Jesus para a evolução planetária, é o quê? Então vamos lá. Então, eu fiz alguns pontos importantes para a gente traçar uma linha de raciocínio. Primeiro de tudo, para os judeus, você somente prova o seu amor a Deus amando o seu próximo. Não existe outra forma de você amar a Deus se você não materializar este amor no seu próximo. Este é o entendimento que tinha sobre essa passagem e que se tem até hoje e se tinha na época de Jesus. Joia? Ou seja, então, a exteriorização
do amor a Deus se faz com o amor ao próximo, ok? Mas, para amar a Deus, segundo a melhor interpretação desse dispositivo, você só ama a Deus se você o amar em 3 níveis, e nos 3 juntos. Quais são eles? De todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Ok? Então vamos entender. E até para isso, eu já fiz uma palestra sobre isso, para quem assistiu, explicando a parábola do bom samaritano. Então era o início para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer na parábola do bom samaritano. A gente tem que compreender como que a sociedade judaica pensava esse dispositivo, para que a gente possa compreender amplamente. Então vamos lá. Amar o seu Deus de todo o seu coração. Os judeus acreditavam que do coração sai a racionalidade. Então eles não tinham essa diferença entre que nós temos que a emoção está no coração e a racionalidade está no cérebro. É assim que a gente acredita isso, né? Não é assim que a gente acredita? E é óbvio que não é, né? Na verdade, tudo está no espírito. A gente só acha que isso é assim, né? Porque quando a gente sofre uma emoção muito grande, a gente põe a mão no coração, não é isso? Mas quando a gente racionaliza, a gente acha que tudo está no cérebro. E, na verdade, nada está no cérebro, tudo está no espírito. É só órgãos que vão se apodrecer a partir do momento que houver o desencarne, né? Então, porque tudo está no espírito. Mas os judeus acreditavam que tudo estava no coração, nas entranhas. Joia? Então, amar a Deus de todo o seu coração significa que para amar o próximo, você tem que racionalizar e sentir ao mesmo tempo aquela necessidade que o seu próximo tem. Entenderam? Sim ou não? Então, a partir do momento em que você olha e você tem uma empatia para com a dor alheia, você ama o seu próximo com a emoção. Mas você tem que racionalizar se você pode fazer aquilo. Quais são os seus limites? Quais são as suas forças? Como você poderia fazer aquilo? Isso é racionalizar. Mas só isso não basta para amar a Deus. Você tem que ir para um segundo nível. Amar a Deus de toda a sua alma. E o que é amar a Deus de toda a sua alma, como entendiam os judeus? E a gente tem que entender, porque a gente segue a mesma escola religiosa. Amar a Deus de toda a sua alma, para eles, é materializar este amor com ações concretas. Porque não basta você olhar para o seu próximo, ter empatia para com ele e racionalizar se você não fizer nada. Então, amar a Deus e o seu próximo, consequentemente, de toda a sua alma, é materializar este amor. E eu costumo brincar o seguinte, as mulheres a quem Deus deu um amor semelhante, né, ao dele, em alguns, especialmente porque tange a maternidade, né, receberam esse dom de Deus, e não sou eu que estou dizendo isso, é Emmanuel. As mulheres têm essa sensibilidade um pouquinho maior que... Na verdade, o Livro dos Espíritos traz as fêmeas, porque todas as fêmeas vêm com aquele princípio de cuidar da sua prole, né? A gente que já evoluiu, a gente começa a despertar, além do princípio, esse amor mais próximo de Deus para a sua prole originariamente, mas isso tem que ser passado para diante, né? Mas as mulheres têm essa sensibilidade. E aí, às vezes, a minha esposa me pergunta, você me ama? Aí eu respondo assim, claro que eu te amo, imagina. Então por que você não demonstra? Isso é o amor. Isso é amar de toda a alma. Não adianta falar que ama. Você tem que materializar. Por isso que as mulheres nos cobram tanto. Por que a gente não demonstra? Você pega água para mim? Pô, a distância é a mesma. Mas se você não pegar água para mim, você está me amando de todo o seu coração, mas não de toda a sua alma. Porque amar de toda a sua alma é materializar isso. É materializar. Então não adianta você amar para si. Porque se você ama realmente a pessoa só para si, você não demonstra isso, você está amando do coração, mas não de toda a sua alma. Entenderam? Sim ou não?
Vamos lá. Mas não basta só isso. Além da materialização, você tem que amar com todas as suas forças, ou em algumas traduções, com todos os seus muitos. E o que é isso? Muitas pessoas dizem, então você tem que fazer voto de pobreza, pegar tudo que você tem e dar para os pobres. Não. Amar a Deus com todas as suas forças, com todos os seus muitos, é pôr à disposição de Deus todos os seus muitos para que quando isso seja necessário. E o que são todos os seus muitos? Pense assim, relembre, você não vai relembrar, mas tente relembrar, pelo menos hipoteticamente, o dia que você nasceu. Você nasceu com o quê? Com nada. Tudo que você tem a partir daquele dia são os seus muitos. Ok? Então, tudo que nós temos que colocar à disposição de Deus para que, quando seja necessário, nós sejamos instrumentos de Deus para auxiliar o próximo. Fácil ou não? Facílimo, não é mesmo? E o dia que a gente conseguir chegar nesse ponto, e veja, eu estou falando isso já tinha há 3.000 anos esse conceito. Pelo menos há 2.500 anos já tinha esse conceito. Ok? Então não é uma novidade, porque isso é uma plataforma de evolução planetária criada pelo nosso governador para nos trazer o caminho da evolução planetária. Então ele vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é isso. Porque se discutia na época de Jesus, como é que eu vou conseguir o reino de Deus, né? Aí os filósofos, você tem que cumprir os 613 mandamentos da lei mosaica. Aí outros diziam que não. Aí você apresentava listas. E aí uma das listas é o quê? Não, você só precisa cumprir os 10 mandamentos. E aí um outro falou, não, você cumpre só um que você vai conseguir. E esse um é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então tranquilo. Mas amar a Deus é desse jeito. Porque se você não amar a Deus desse jeito, você não ama a Deus. E amar a Deus é amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. Tranquilo? Facinho, não é? Por isso que é uma plataforma de governo colocada há 3.000 anos atrás, para ver se a gente um dia aprende. Né? Jesus alguém é mineiro aqui? Ninguém é mineiro? Jesus é aquele mineiro que nunca se atrasa do trem. Né? Porque mineiro tem essa fama, porque não atrasa, não é isso? Não é isso? Ele fala assim, uma vez o mineiro chegou correndo na estação, lá tal, não sei o que, quando ele chegou na estação, o trem passou. Aí o cidadão olhou para o lado, mineirinho, tá atrasado hoje, né? Mas não é? Eu cheguei para ver se amanhã ele vem no mesmo horário. Né? Porque o mineiro ele vai um dia antes na estação de trem para ver. Jesus é mais mineiro ainda. Porque ele veio há 2.000 anos atrás para falar, pessoal, daqui a 2.000 anos vai ter uma transição planetária. E eu estou chegando 2.000 anos antes para avisar. E a gente acha que está nossa, foi ontem. Só que há 1.000 anos antes, ele já deu a plataforma. 1.000 anos antes, ele já falou como é que era. E os judeus já tinham isso na sua mente. E a gente ainda não fez por quê? E a questão é, ok, chegamos no ponto como que a gente vai amar a Deus, consequentemente ao próximo. Agora, quem é o nosso próximo? Que era a discussão exata daquela parábola do bom samaritano, que eu não vou entrar em detalhes para vocês, porque a gente tem uma aula própria para isso. Não está passando, deixa eu ver aqui. Ok. Então, a quem nós temos que amar? Quem é o nosso próximo? E aí vem escrito em Levítico. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ok? Quem é o meu próximo? O seu povo. Aí tem duas interpretações, na época de Jesus tinham duas interpretações. A primeira corrente, que era majoritária, dizia que o próximo é só o seu povo, o filho de Israel. Joia? Então, basta eu amar
ao meu povo, né? De todo o meu coração, de toda a minha alma, com todos os meus muitos, mas aquele povo restrito. Mas havia uma segunda interpretação trazida por Hilel, que era avô de Gamaliel, que foi o mentor de Saulo de Tarso, joia? Então, que é um grande nome dentro do judaísmo. Ele diz assim, não, próximo é toda a sociedade, E hoje o Espiritismo vem, inclusive, abranger um pouco mais esse conceito de próximo. Quem é o nosso próximo? Tudo. Não todos, tudo. Porque se a gente estuda dizendo que o princípio espiritual ele adormece no mineral, então um dia aquele princípio espiritual adormecido no mineral, ele será um princípio inteligente. Não é isso que a gente, pelo menos dentro da teoria da evolução trazida pelo Espiritismo, nos traz? Ou seja, nós temos que amar inclusive as pedras. Isso não significa que a gente tem que ficar abraçando as pedras, abraça a árvore, a montanha, mas pode fazer quem quiser, ok? Mas a questão é, se nós acreditamos que ali existe um princípio e que tudo isso é coordenado, e não só no planeta Terra, nós temos o dever de amar os marcianos, os jupiterianos, as outras galáxias. Mas como assim? Bom, se a gente compreender o amor como essa ideia egoísta que nós temos de amor, onde a gente traz a minha esposa, é assim que a gente fala? Minha esposa. Minha, não é assim? É minha propriedade. A gente acha que essas pessoas são propriedades da gente. Minha casa. Aí a gente, essa ideia egoísta de amor realmente fica difícil, né? A gente fala, o meu universo, né? Agora, se você compreender a ideia de amor sobre o ponto de vista celestial, aí nós conseguimos visualizar o que é, de fato, que se estava se dizendo, que é amar o próximo a todas as pessoas, a todos os entes, a todos os seres. É gerar o amor divino, porque se Deus é a prova de amor pleno, e Ele ama a todo o universo, e nós tendemos a esse caminho evolutivo, não sermos Deus, mas caminhamos para isso, então não faz sentido a gente falar que é só os espíritas que a gente tem que amar. Faz sentido? Só as pessoas que pensam como a gente? Aliás, aquele cara ali veio dizer que nós temos que amar os inimigos. Porque a gente já tinha que amar os amigos, a gente já está no caminho. Mas ele veio falar diferente. Amar os inimigos. Tranquilo aqui? Só para que a gente possa entender aonde que veio essa plataforma que nós vamos trabalhar, que chama-se caridade. Joia? Então vamos lá. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos perseguem ou caluniam. Essa é a plataforma que ele veio trazer. Porque não é só para amar o povo de Israel. É para amar o povo de Israel, amar, como diz Gamaliel, todas as pessoas. E, na verdade, hoje a gente está expandindo essa linha de raciocínio. Ou seja, amar é praticar, agir na caridade. Porque nós já vimos que o conceito de amor a Deus é amar de todo o coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. Joia? Sim ou não? A gente tem que construir essa linha. Então, nós temos que praticar, não é pensar na caridade, é praticar a caridade para com todos e tudo, inclusive o planeta, sim ou não? Então, quando a gente tem a proposta do green, a proposta do não sei o quê, isso também é amar. Agora, quando a gente pensa em caridade, aí é que está o problema do conceito de caridade. Porque quando a gente pensa em caridade, você pergunta para a maioria das pessoas, fala, o que é caridade? Ela fala 1 quilo de feijão. Aí eu falo, não, mas assim, o que é o conceito amplo de caridade? 1 quilo de alimento. Sai do quilo de feijão. Gente, isto é caridade? É também, mas não é só isso. Então aí é que está o grande ponto. Veja, se a gente tem o conceito de caridade restrito a 1 quilo de feijão, então se eu dou 1 quilo de feijão lá no centro, está resolvido o problema. Sim ou não?
Aí eu estou garantido para a vida futura. Isso é a caridade? Isso é a caridade, esse conceito de amor, caridade, que é a sua materialização do amor, trazida por Jesus? Não. Caridade é muito mais. Como diria Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: quando eu era criança, pensava como criança e agia como criança. Agora que sou homem, tenho que agir como tal. Então não é mais esse o conceito de caridade. Não é esta a ideia de caridade que nós temos. Porque senão, sua salvação é só para quem tem posses. Porque quem não tem nada, a pessoa que veio sem nada, nunca vai poder ser salva. Então Deus e Jesus, consequentemente, é o cara que gosta das elites, sim ou não? Porque se a gente tem um conceito de caridade de 1 quilo de feijão, Deus só gosta de quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não pode fazer caridade, consequentemente não será salvo. É isso? Então a gente tem que extrapolar esse conceito de caridade e, consequentemente, a gente vai chegar no conceito de amor. Vamos lá, então. E é por isso que esse aqui, ele sintetizou algo que já estava escrito no Velho Testamento. E é por isso que eu quis trazer o Velho Testamento, para a gente, que às vezes a gente tem uma mania como espírito de achar que Kardec, ele reinventou a roda. Não, ele demonstrou como é que a roda é redonda. Mas isso aqui já estava escrito, que isso aqui não é de Kardec. A plataforma não é de Kardec. A plataforma de evolução planetária é de Jesus Cristo, governador do Celeste. Kardec apenas trouxe dentro de uma escola religiosa, que não é a única, nem tampouco é a única da salvação, como que a gente vai poder chegar nesse caminho. Então Kardec ele trouxe: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Veja, aqui nós não estamos dizendo fora do espiritismo não há salvação, fora da igreja não há salvação. Nós estamos falando que a única salvação, ou seja, o único instrumento de evolução planetária para que você, eu e todos nós possamos evoluir é a caridade. Ou seja, é o amor, porque a caridade é a materialização do amor de Deus. Por isso que está lá escrito em Deuteronômio: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todos os seus muitos. É assim que a gente ama a Deus. Então o jeito de você chegar nesta evolução só poderá ser pela caridade. É o único caminho. Não existe outro. E é isso que diz o Velho Testamento e é isso que vem dizer Kardec. Do mesmo jeito, na mesma linha de raciocínio. Fora da caridade não há salvação, não é do espiritismo. Aqueles que acharem que o espiritismo é a salvação estão equivocados, porque o espiritismo não é a religião do universo. Vocês acham que o espiritismo é a religião do universo de todos? Lá em Júpiter todo mundo é espírita. Nem cristão é. Não tem Cristo lá, não tem Jesus Cristo. E o que eles são? Vocês já pensaram na religião do universal? O espiritismo é uma escola religiosa. Emmanuel traz qual é a religião universal. Está escrito nas obras de Emmanuel. A religião universal do amor divino e da sabedoria plena. Essa é a religião que existe em todos os universos. Todo ele. Não é o espiritismo, não é o cristianismo. É a religião universal do amor divino e da sabedoria plena. Essa é a religião. E não existe como você fazer isso sem caridade. Não existe. Porque a materialização do amor de Deus é a caridade. E é por isso que Kardec, compreendendo tudo isso, coloca que fora da caridade não há salvação. Se você pretende ser salvo, salvo no sentido de, e hoje a gente tem essa ideia de salvação como evolução planetária, se você pretende evoluir com o planeta, o caminho é a caridade. E o que é caridade? Aí a Estela já vale a pena a gente relembrar o que é caridade. Porque a gente não pode ficar num quilo de feijão. A gente tem que expandir o conceito de caridade. E o Kardec já fez isso, porque ele foi lá no Livro dos Espíritos e perguntou para os espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Mas olha um detalhe, como entendia Jesus?
Essa pergunta é tão genial, é tão fantástica, é tão maravilhosa, que o Kardec falou assim, ele podia ter falado, o que vocês acham de caridade? Alguém abre o Hawais, abre o dicionário Aurélio e começa a descrever o que é caridade, não é isso? Mas não foi isso que Kardec pergunta aos espíritos. Ele falou o seguinte, faz o seguinte, eu não quero saber o que você pensa. Vai lá para Jesus e pergunta como é que ele entendia a caridade. Como é que ele entende? Aí volta com a resposta. Manda um e-mail para ele, um WhatsApp, sei lá o que vocês vão fazer para se comunicar com Jesus, mas vai lá e pergunta para ele, porque essa é a pergunta que ele faz. Como que Jesus entendia? E aí a Estela já disse isso, mas vale a pena a gente lembrar. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Este é o conceito real de caridade segundo Jesus. 1 quilo de feijão também está aqui. Mas não é só isso. Acho que é um pouco mais do que 1 quilo de feijão. Sim ou não? Joia. É benevolência para com todos. É você compreender o estágio evolutivo de cada um e compreender que muitas vezes é o máximo que aquela pessoa pode dar à sociedade. Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com as atitudes. Como Jesus não concordou com a atitude da mulher adúltera, mas ele foi-lhe benevolente. Quando todos queriam tacar pedra nele, ele foi-lhe benevolente. Ele foi bom. Mas ele também foi indulgente, ele compreendeu as imperfeições, ele compreendeu que talvez cada um de nós, se estivesse na mesma situação, agiria daquele jeito ou pior. Ou pior. E ele foi indulgente, mas isso não significa que ele foi conivente. Porque aqui não é ser conivente com as imperfeições dos outros, é ser indulgente com as imperfeições. Tanto que ele falou, ninguém lhe condenou. Eu também não faço. Vai e não peques mais. Ele não falou assim, continue no pecado, não tem problema nenhum. Hoje é que a gente fala aqui no Espiritismo, mas a gente não é Jesus, né? Não se preocupe, faça o que você quiser. Você tem a eternidade para evoluir. Mas pode ser que você não fique no planeta. Pode ser, né? Então, agora, o que Jesus falou é, vá e não peques mais. Mas ele compreendeu aquela falha. E o perdão das ofensas? Quão difícil é isso, não é? Esse perdão. E a gente continua com a mágoa. Vejam, o Espiritismo, é por isso que ele é o consolador prometido. Ele é genial por causa disso. O Espiritismo ele não retira a dor de ninguém. Uma mãe que acaba de perder um filho, ela não tem essa dor retirada. Ela não tem. Porque a dor só será retirada quando ela reencontrar esse filho no plano espiritual e puder abraçá-lo novamente. Mas ele vai consolar. E ele vai dizer o porquê que as coisas acontecem, qual o motivo. E, sobretudo, ele vai dizer que ninguém morre, que nós somos espíritos imortais e que todos vamos nos encontrar um dia num caminho evolutivo. Isso é consolador. Então, muitas vezes, a gente, ao entender esse consolo que a doutrina espírita nos traz, fica mais fácil para perdoar. Porque, normalmente, todo o mal que nos fazem, nós somos merecedores desse mal. E é isso que o Espiritismo veio nos dizer. Nós somos merecedores daquilo que está acontecendo com cada um de nós. Mas Deus, soberanamente bom e justo, não quer que a gente carregue a dor da mágoa. Então o perdão ele é o libertador, porque a gente, ao compreender a doutrina espírita como uma sequência de ações e reações em virtude de débitos do passado, a gente vai compreender que aquela dor que nós estamos passando é resultado das nossas próprias falhas de caráter. E que nós talvez merecêssemos essa dor. Mas a gente não merece sofrer. A gente não merece sofrer pela eternidade, porque Deus não quer que isso aconteça. E então o perdão ele é a libertação de cada um de nós.
E o quão difícil é, porque a gente quer sofrer, mas a gente não precisa. Então a gente vai compreender. Isso é a caridade. Isso é a caridade segundo entendia Jesus. É espetacular, não é? É espetacular o conceito que a gente vem abranger dentro do Espiritismo. Ok? Mas veja que isso foi uma construção histórica. Eu sei que foi uma longa introdução, mas eu acho bastante importante a gente compreender essas premissas para que a gente possa chegar no que diz os nossos espíritos. Então vamos lá, vamos ver se eles estão no mesmo ali. Então a primeira mensagem que nós temos é a caridade material, a caridade moral, trazida pela irmã Rosália, numa psicografia de 1860. Para quem não recorda, que ou não conhece, ou apenas para recordar, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, considerado a grande luz, o final da obra do Espiritismo, pela espiritualidade, isso está lá escrito em obras póstumas. Essa luz mais bela, o coração do Espiritismo. E ela foi escrito por Kardec, basicamente. Kardec são inspirado por inspiração. Quando Kardec, muito doente, faz um retiro a Sainte-Adresse, e ele vai então, faz esse retiro de um tempo, e ele começa a escrever o Evangelho, que na verdade chamava-se originariamente Imitação ao Espiritismo, e que depois de muito dissuadido por Didier, acaba sendo alterando para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Logo nas vésperas da sua primeira edição. E lá em Sainte-Adresse, então, inspirado por isso, Kardec começa a escrever, certo? Então, a escrita do Evangelho é muito posterior às mensagens, tá? Porque ele escreve em 1863, ele escreve o Evangelho e ele pega mensagens que já haviam sido enviadas. Então ele vai anexando ao Evangelho essas mensagens, fazendo sentido dentro da ordem que ele é inspirado a escrever. Então só para entender por que a obra é de 64, ele está escrevendo em 63, e mensagens são de 60, 61 e tudo mais. Então vamos lá. Olha o que traz sobre a questão da caridade. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Isso é uma passagem de Jesus, né? Toda a religião, toda a moral se acham encerrados nesses dois preceitos. Então, se a gente quer fazer um resumo de pelo menos 55% da população global que crê que o cristianismo é uma porta religiosa, o resumo de todas essas crenças está contido em façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem. Olha que loucura. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza. A gente às vezes fica buscando uma evolução ou um estudo sobre o corpo fluídico de Jesus. Eu já vi discussões sobre o assunto. Porque Jesus na realidade ele não reencarnou, ele não era carne de verdade, ele era um corpo fluídico. Senhores, me desculpem a minha eterna ignorância de que isso faz diferença se não nos amarmos. Se não praticarmos a caridade de Jesus. É uma discussão inócua. Inócua, senhores. Enquanto nós não aprendermos o básico, nós não temos o direito de discutir o corpo fluídico de Jesus. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é mais difícil de exercer-se. Sim, senhores, é muito mais fácil dar 1 quilo de alimento e achar que a gente está fazendo a caridade. Isso é importante? Claro que sim. Porque se nós temos um companheiro nosso, eu sei que essa palavra não tem sido muito bem empregada, né, companheiro, eu chamo as pessoas de companheiro, né, e as pessoas têm relegado ultimamente essa terminologia a
uma instituição política e tudo mais, mas eu vou continuar falando companheiro, porque eu acho que essa palavra significa muito mais do que como ele foi empregado. Porque companheiro é com quem eu divido o meu pão, eu partilho o pão, este é o meu companheiro. E nós somos companheiros do pão de Deus. Então, acho que companheiro é um significado um pouco mais profundo do que se tem empregado ultimamente. Mas enfim, quem quiser pensar diferente, pensa diferente. O fato é que, dentro desta análise que nós temos aqui, senhores, de compartilhar o pão, de partilhar o amor, a gente pode, e se aquele companheiro nosso está com fome, ele não quer saber da palavra de Deus, ele quer passar a dor do estômago dele. Então, 1 quilo de feijão é caridade. Mas ela não é só isso. Ela é muito mais profunda do que isso. E é por isso que ela fala sobre a caridade material e a caridade moral, e que nós temos que praticar ambas. E aí ela diz o seguinte, eu vou ler rapidamente para vocês. A caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais agora. Suportarem umas às outras as criaturas. Isso é caridade moral. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real estão não raro muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do ponto da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Legal, não? E quantas vezes as pessoas nos xingam no trânsito, nos tratam inadequadamente na vida social e a gente simplesmente quer tirar satisfação. E aí ela está dizendo, não, isso é caridade moral. Ah, mas eu não posso fazer isso. Por que você não pode? Você não pode perdoar, desejar Deus te abençoe, meu filho. Vai embora. É isso. Essa é a caridade. E às vezes a gente fica pensando só num tipo de caridade. Essa caridade, no entanto, olha a observação, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente não tratar com desprezo o vosso semelhante. Ou seja, a gente agir com a caridade moral, como eu disse, não significa que a gente não tem que fazer a caridade material, porque nós temos os nossos pobres, os nossos necessitados, as nossas pessoas que precisam da nossa ajuda, às vezes do pouco que a gente tem. Continuando. Encontrei aqui, olha esse detalhe importantíssimo, um dos pobres da terra a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Ela está dizendo aqui que pessoas que ela pôde ajudar, a felicidade de ajudar, quando no desencarne, ela encontrou esta pessoa muito mais iluminada do que ela, a quem ela tem que solicitar auxílio. E se ela não tivesse ajudado? Talvez ele ajude, mas talvez não tivesse o amor que essa pessoa devota para aquilo. Então, olha, a gente não sabe quem a gente está ajudando. A gente não tem noção, né? Temos vários relatos dentro do Espiritismo sobre isso, né? Então, lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelires o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai no que sofrem, nos que sofrem e orai. Espetacular, não? Vamos para a próxima. Continuando nessa mesma linha, caridade material e moral, a mensagem trazida pelo Espírito Protetor, Leon. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Isso é uma desculpa comum que nós temos, nós todos, né?
Pô, mas eu estou trabalhando tanto e tal, só tenho dinheiro para pagar as contas, como é que eu vou ajudar alguém ainda? Eu não consigo nem me ajudar. Não é assim? E aí ele vem dizer assim: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Quantas companheiras nossas da Igreja Católica fazem novenas e grupos de oração para as pessoas necessitadas? E muitas vezes nós que se dizemos espíritos, detentores do conhecimento, a terceira revelação, sequer oramos para nós mesmos ou para as pessoas que amamos. Isto é caridade. Uma prece feita de coração os alivia, por palavras dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo. Então, se existe uma divisa que deve estar nos nossos braços, quem não é da origem militar, uma divisa que deve estar nos nossos braços, de sim, pelo menos 55% da população mundial, que se diz cristã, ou abraânica, certo? Todas as correntes. E eu quero dizer, fazendo só uma observação, que muitas vezes um hinduísta é muito mais cristão do que a gente. Um budista muitas vezes age de forma muito mais cristã do que a gente. Então eu estou falando pelo menos 55% da população global. Se existe uma divisa que nós temos que utilizar, é essa: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sobre essa bandeira e tereis ventura e consolação. Então, se a gente quer ter ventura e consolação, só há um caminho: amai-vos uns aos outros. A prática da caridade. Muitas vezes as pessoas querem, puxa, eu queria ser venturoso, eu queria aliviar as minhas dores. Faça a caridade. É o que está dizendo aqui. Um espírito protetor. Uma outra lição trazida por Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, em 61. Caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. Vamos começar de novo. Caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. Então eu pergunto a vocês, qual a virtude você quer ter? Veja, só precisa ter uma: caridade. Às vezes a gente fica buscando todas as virtudes, todos os talentos, tudo isso, não precisa, é só a caridade. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Olha, eu queria ser muito feliz. Primeiro, a felicidade não é desse mundo, como disse Jesus, né? Mas a gente pode ter momentos de felicidade. E não é desse mundo porque nós não agimos em caridade. É por isso que não é desse mundo. Porque o dia que nós agirmos em caridade, todo mundo será feliz. É o que está escrito aqui. És tu, caridade, que hás de conduzir os povos à felicidade. Então, se você quer ser feliz, seja caridoso. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. Ai, mas eu me sinto muito aflito, eu não consigo resolver meus problemas, isso é uma dor. Caridade. Você vê um remédio para tudo, né? É um remédio. Porque é um remédio para o padrão evolutivo. Aliás, não é à toa que os mundos superiores chamam os mundos felizes. Não é felizes? É felizes. Por quê? Porque eles devem ter encontrado uma felicidade. E como que se encontra essa felicidade? Está aqui. O único caminho é a caridade. É o único, não tem outro. Kardec colocou, fora da caridade não há salvação. E por que a gente insiste em achar que vir do centro tomar passe resolve? Claro que resolve. A gente sai aliviado, mas isso é assintomático. Você resolve apenas os sintomas sem resolver a causa. Porque a única forma de resolver todos os seus problemas, e os meus também, é a caridade. Está aqui. O remédio para as aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede de que misérias a aliviar,
que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Existe muita coisa que a gente pode fazer como caridade. Vamos para o próximo. São Vicente de Paulo deu a beneficência. São Vicente de Paulo ele não foi à toa que ele foi considerado santo, né? Ele foi uma pessoa muito influente na França, certo? Nos 1500, início de 1600, tinha uma grande influência sobre a corte francesa, e essa grande influência o fazia com que ele destinasse muito às obras de caridade. Só para poder entender essa mensagem, tem que entender um pouquinho do histórico dele. Eu trouxe uma observação trazida por São Francisco de Sales, certo? Que ele diz o seguinte: Vicente de Paulo era o padre mais santo do seu século. Só para a gente poder entender quem era esse cara que se manifestou depois. E ele diz o seguinte: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus. Bom, mais claro do que isso é impossível. Tá bom, Kardec fez. Fora da caridade não há salvação. É isso, está aqui. A chave para o céu, a chave para o plano evolutivo superior é a caridade. Chave que tendes em vossas mãos. Muitas vezes a gente fica procurando, como é que eu vou conseguir fazer? Comer? Não tem outro jeito. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. De novo, a mesma tecla. Há 180 anos, mas na realidade há 3.000 anos batendo. A mesma tecla. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais. De novo. Não pode. Ou seja, não existe outro caminho de se elevar às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ah, como é que eu vou ser um espírito iluminado como Jesus? Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Cumprindo esse dever, caminho da felicidade eterna. Eu queria ser feliz para sempre. Quem não quer? Levanta a mão quem quer ser feliz para sempre. Cumprindo o dever da caridade, este é o caminho para a felicidade eterna. Não é a felicidade. Ah, eu me sinto feliz. A gente se sente feliz quando a gente faz a caridade, porque a gente tem um pouquinho do gosto dessa felicidade. Mas se você quer ser eternamente feliz, e aí a gente pensa assim, puxa vida, quando eu for espírito puro, que o Kardec não faz essa classificação dos espíritos puros, ele fala assim, espíritos puros, pá. E aí ele não entra em detalhes. Mas há uma grande diferença entre espírito puro e espírito crístico. E aí você se devota tanto ao próximo que você assume um planeta, como fez Jesus Cristo, para auxiliar 25, 30 bilhões de pessoas, de companheiros, no caminho evolutivo desse. Ou seja, você nunca vai parar de fazer a caridade. Porque se isso não é o máximo do amor e da caridade, eu não sei o que é. Você, depois que você chega a ser espírito, você começa a buscar ser espírito crístico. Para fazer a caridade para bilhões de pessoas. E deve ser bom. Porque se eles vão fazer isso, né? A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Tudo se repousa sobre a caridade. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade nós não temos nenhuma outra virtude. Isso é muito sério, sim ou não? Porque às vezes a gente acha que a gente tem alguma virtude e se a gente não tem a caridade, a gente não tem nenhuma virtude. A caridade é em todos os mundos. Não estamos falando da terra, não. A eterna âncora da salvação é a mais pura emanação do próprio Criador. E é por isso que quando você ama, é isso que diz lá em Deuteronômio.
Só ama a Deus se você amar o seu próximo de todo o coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. É isso que está escrito há 3.000 anos. É a própria virtude dada a ele, a criatura. Homens de bem e de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Para quem age na caridade, a gente já realmente já sente, mas isso é muito pouco ainda o que há do porvir daquilo que a gente vai receber. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sedes unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Legal, não? A beneficência, mensagem de Cárita. Várias maneiras há de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil. Sim ou não? Para aquele que está passando necessidade, claro que sim. Porque dá alívio aos pobres. Mas é quase sempre humilhante. Tanto para o que dá, como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. E aí ele começa a elencar vários modos. Indulgência para com os parentes e amigos. O que mais a gente precisa pensar, né? Perdão das fraquezas. Cuidar para não ferir o amor próprio de ninguém. Nós espíritas, convidando os aflitos a conhecer o espiritismo, mas sem investir contra a convicção do próximo. Esses são exemplos dele, não meu, de Cárita, que é pseudônimo de caridade, né? Como essas, aqui ele dá um exemplo muito interessante, ele traz, e eu trouxe a foto de algumas companheiras nossas aqui da casa, né? Ele traz um exemplo de algumas companheiras que se reuniam naquela época, certo? Em 1861, para costurar roupas para os necessitados no inverno de Paris, certo? E essa costura e tal, elas costuravam e muitas vezes elas estavam ali e tal, costurando e com as suas vicissitudes que cada um nós temos. Alguns companheiros iam lá, liam algumas passagens do Evangelho, do Evangelho para elas, do Livro dos Espíritos e tudo, não o Evangelho segundo o Espiritismo, porque não tinha ainda, porque nós estamos falando de 61. E aí, essas pessoas. E aí, olha que fantástico o relato da espiritualidade sobre o que acontece sobre aquele grupo de costureiras, que coincidentemente nós temos aqui na casa também, né? Mas esse é só um exemplo. Aí ele coloca assim, como essas trabalhadoras precisam de encorajamento. Vejo chegarem-lhe de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os bons espíritos estarão sempre conosco na prática da caridade. Quando estivermos fazendo a caridade de verdade, estaremos acompanhados de bons espíritos. E nós, espíritos, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, ou seja, gente necessitada para poder usar aquelas roupas, né? Essa é a boa clientela que eles prometem, que alguém vai usar aquela roupa, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu. Única, garantindo-lhes além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Uau! Então aqueles que labutam no bem estarão acompanhados de bons espíritos. E estes bons espíritos, além de vos auxiliar, também garantirão que não falte trabalho. É isso que ele está dizendo. Quanto mais você trabalhar no bem, mais trabalho vai ter. Mas essas pessoas estarão recebendo em bênçãos as suas atitudes.
E esses bons espíritos não lhes faltarão nos momentos que elas precisarem. E aí a gente quer, às vezes, vir à casa espírita e achar que os bons espíritos vão para nossa casa só porque a gente veio tomar passe. Isso não faz sentido. Isso não é lógico, né? O espiritismo tem que ser lógico. Diga-me com quem andas que eu te direis quem és. Se você anda com um monte de gente que ainda tem um desvio de determinada coisa e a gente achar que só porque veio ao centro, tomou um passe, essas pessoas vão nos abandonar, você está na hora de você fazer novos amigos. A outra mensagem, um espírito protetor. Então, meus caros amigos, todos os dias ouço dentre vós, sou pobre e não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com indulgência aos vossos semelhantes. Eu só peguei trechos essenciais, que as mensagens são muito mais belas do que isso, né? Então aqui eu coloquei a foto da balança porque ele faz um histórico, uma parábola, uma história, dizendo que duas pessoas, um rico e um pobre, fizeram tudo o que eles fizessem de caridade, de amor ao próximo, de beneficência ao próximo, seria colocado como uma moeda num saco. Quando os dois desencarnaram, chegaram lá, o saco do rico estava cheio, o saco do pobre, pouca coisa. Quando botaram na balança, o do pobre pesava mais. Eu falei assim, como assim, né? Faz sentido, né? Isso é uma história, né? A gente tem que entender as parábolas como parábolas. Porque se a gente tentar interpretar uma parábola como uma coisa real, a gente fica doido. Porque Adão viveu 1000 anos. 1000 anos? Não faz sentido. Você fala... Alguém conhece alguém que viveu mais que 100? Já não é muito. 1000? Então, se a gente não vai interpretar o pé da letra uma parábola, aí a gente pega a banana, descasca a banana, joga a banana fora e come a casca. É isso que a gente faz. E aí ele diz o seguinte: tu destes pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Isso é uma história, quer dizer que o que mais vale é a mesma do óbolo da viúva, é uma outra representação do óbolo da viúva. Que mais vale aquilo que você faz realmente de coração do que a quantidade de coisas que nós fazemos. É mais um exemplo do que a qualidade vale mais que a quantidade. Vamos lá, para a gente estar quase terminando aqui. Todos vós podeis, beneficência, todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais. De alguma coisa dispondes que pode dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que eles vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostarias que outro dividisse convosco. Nada mais é do que pôr à disposição de Deus todos os seus muitos. Sempre a gente tem um muito, ou alguém aqui está pelado como nasceu. Se todo mundo tem alguma coisa, nós temos algum muito, né? Porque o muito não é o que a partir do momento que a gente nasce a gente adquire, então sempre tem alguma coisa. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo os vossos tesouros no céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houveres semeado em benefício deste mundo. Próxima mensagem, piedade. E piedade é uma palavra assim um tanto interessante, né? Porque ela reflete uma série de conceitos. Então eu trouxe alguns: compaixão, dó, misericórdia. Então a dor, quase que ela se mistura com empatia. É aquela
pena no bom sentido, aquela dor que você sente pela dor alheia. Então essa seria o conceito de piedade. E ele diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A caridade vos conduz a Deus. Então a piedade é a que mais nos aproxima. E é por isso que Jesus, ao olhar todos... E isso é genial, porque a história de Jesus é uma coisa assim que a gente poderia ficar um ano falando sobre cada um daqueles que passaram. Porque Jesus, ele era o governador do orbe, ele poderia pegar 12 espíritos de luz para auxiliá-lo, sim ou não? Ele tinha todos os espíritos de luz à disposição dele aqui na Terra. Os melhores. Mas não, ele pega cada um dos seus apóstolos com os nossos defeitos. Pedro, arrogante, machista, duro, intempestivo. Paulo, que depois não foi apóstolo, mas que foi o apóstolo dos gentios, duro, matador de cristão, o cara que mais matou cristão no mundo. Paulo de Tarso, antes como Saulo. Madalena, que tinha uma vida desregrada na prostitualidade. Madalena. E todos esses foram renovados pelo Evangelho. É isso que... Por quê? E Jesus tinha piedade. Ele compreendia aquilo ali. Ele entendia que talvez, se ele estivesse naquela situação, naquele mesmo momento, talvez ele fosse uma pessoa pior. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então veja, se você quer praticar a caridade de verdade, o primeiro passo é ter piedade do próximo. É ter dó, é ter compaixão, é perceber a dor do próximo. Ou como eu costumo dizer muito quando eu vou discutir qualquer assunto, deixa eu andar com as suas sandálias, para ver aonde que os seus calos apertam, para eu poder julgar você. Porque talvez, quando eu ande com as suas sandálias, talvez eu perceba o quão fraco eu sou. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Né? O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe vossa alma à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Então ela é o vetor da caridade. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesse quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a sentir-lhes de paz. Quantas pessoas aqui nós temos, né? Nos Estados Unidos é um país que nós temos uma infinidade de órfãos. E será que nós estamos fazendo pelos nossos órfãos? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes os mais preciosos de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Aquele que faz o bem está trabalhando por si, porque a evolução é individual, ninguém evolui pelos outros. Essa pergunta é espetacular, né? Que essa é a que a gente mais ouve. Benefícios pagos com ingratidão, um guia protetor. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com ingratos? Interessante, né? Eu não vou mais fazer o bem. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu não vou mais fazer o bem, porque toda vez que eu faço, ninguém me agradece, o cara não está nem aí, acha que eu tenho obrigação de fazer. E aí a espiritualidade vem. Nesses há mais egoísmo que caridade. Há também orgulho. Então, se você espera o pagamento pela caridade que você faz, há mais egoísmo que caridade.
há também orgulho. E aí ele diz assim: ficais certos de que aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que com sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, se nós nos topamos com pessoas que são ingratas com o devotamento que nós fazemos em prol, porque muitas vezes a gente dá o que a gente pode, isso não interessa. A não ser que vocês querem só muito obrigado, do que o amor de Deus. Beneficência exclusiva. Essa também é uma pergunta muito boa, porque tem tudo a ver com a passagem que nós lemos do Velho Testamento. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então, eu só vou fazer o bem para os espíritas. Se não for espírita, eu não vou fazer bem. Né? Aí não. Porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Então, lamento ao Walter, que torce para o Flamengo, vai acabar isso no espírito. Não vai ter mais Flamengo. Todos vão ser um só time. O time da humanidade. Não é uma coisa doida. Então, se a gente continuar pensando no espírito de seita, nós estamos distantes da evolução. Muitos distantes da evolução. Só ajudar o meu semelhante? Não! A gente tem que ajudar o diferente. Como diz Marisa. Marisa falou essa semana. Tem que fazer para os diferentes. Para aqueles que pensam diferentes. Ou como dizia Nelson Rodrigues, com perdão da palavra, toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Ou seja, precisa ter voz diferente para que a gente possa crescer. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisses o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Há de se lembrar que quando Kardec fundou a Sociedade Espírita de Paris, não existiam espíritas, senhores. Existia o judeu espírita, vocês sabiam disso? Está lá nos relatos. Existia o Islã, pessoas que se interessavam pela doutrina, que iam buscar respostas e continuavam nas suas correntes religiosas. Kardec não fundou uma religião sob o ponto de vista dogmático, isso é importante a gente entender. Kardec veio trazer uma linha de raciocínio com explicações lógicas, mas essa doutrina é de Jesus Cristo. Então, naquele momento existiam os católicos espíritas, os protestantes espíritas, os judeus espíritas e os islâmicos espíritas, que frequentavam a Sociedade Espírita de Paris. Leiam a história da Sociedade Espírita de Paris. Então não existe essa história de que nós temos que ajudar quem é espírita. Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da sua religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo, faria que o odiasse. É isso que nós temos que ter em mente. Nós somos todos irmãos, nós vamos caminhar para o mesmo destino. E aí, Kardec, então, sintetizando todas essas situações, ele vem dizer assim: Jesus, né? Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Não existe outro caminho. E para encerrar, então, eu vou cantar para vocês, já inspirado pela Marisa, eu vou cantar para vocês. Não vou cantar não, senão vocês terão que ter muita caridade para comigo, benevolência, indulgência e, sobretudo, perdão, né? Mas eu vou lembrar de um cara que escreveu um negócio chamado assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor, seria como metal ou símbolo que soa e retine. Renato Russo? Não. Antes disso, Paulo de Tarso escreveu na primeira carta aos Coríntios, e ele disse o seguinte: olha o que ele está dizendo aqui. Ainda que eu falasse para todo mundo ouvir, com todas as línguas, de maneira brilhante, e eu não tivesse um pingo de amor no que eu estou fazendo, eu seria como um sino que faz blém, blém, blém. Ou seja, nada nos diz. É só o amor. É só o amor. Eu não vou cantar, juro para vocês. É só o amor. E é isso que ele diz. E é assim que ele termina a carta aos Coríntios. Não existe outro caminho para a evolução senão o amor. Mas eu vou dar uma notícia para vocês que talvez não seja a que vocês gostariam de ouvir. Amar uns aos outros, certo? Amar o próximo como a ti mesmo é o bilhete para o mundo de regeneração. Alguém quer ir para o mundo de regeneração ou a salvação? Querem ir? Então o bilhete é amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, que é espetacular, ele pensou o seguinte: na última ceia, ele sabia que ia morrer no dia seguinte, ia ser traído por Judas Iscariotes, e ele falou assim: eu preciso dar um outro recado para a humanidade. Se eu tivesse que fazer um resumo de tudo, eu preciso dar um recado. E ele deu. E o recado é isso aqui: amai-vos uns aos outros como eu vos ameis. Então, senhores, a plataforma de governo de Jesus Cristo como governador celeste, esculpida há 3.000 anos, ela é uma plataforma de governo para o mundo de regeneração. E se você quer ir para o mundo de regeneração, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E é isso que ele escreveu desde o Velho Testamento. Agora, se você quiser ir para o mundo feliz, o bilhete não é esse. Você quer ir para o mundo de regeneração ou você quer ir para o mundo feliz? O mundo é mais puro. Se você quer ir para o mundo puro, Jesus já deu a dica para o próximo. Isso é a introdução para o próximo passo. É amar aos outros como Jesus o amou. Esse é o desafio. Porque nós já estamos nessa plataforma há 3.000 anos e o mundo vai evoluir. Aqueles que não quiserem, não se preocupe, haverá uma outra morada para você. Ou para mim, né? Para nós. Mas aqueles que quiserem para o mundo de regeneração, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas se você tem interesse em voar para o mundo puro, ame o próximo como Jesus o amou. E esse é o upgrade. Essa é a próxima plataforma de governo de Jesus Cristo. Porque ele tinha que preparar o caminho. Ou vocês acham que vem do dia para a noite? Não, ele demorou, lembra? Ele é um mineiro que não perde o trem. Ele vem 2.000 anos antes do trem passar. E agora ele já está dizendo: galera, isso é só o começo. A gente ainda tem um mundo puro. E lá, todo mundo tem que se amar, como eu demonstrei que eu amei. E aí, quando a gente chega, algumas pessoas conseguiram, né? E talvez, se a gente conseguir amar o próximo como Jesus amou a cada um de nós, talvez a gente lembre de Paulo de Tarso, dizendo: já não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Um bom dia para vocês.